Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá? Se você está chegando agora, está perdido, já tem uma parte 1 desse vídeo, tá? A gente está resumindo aqui essa prova do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, concurso público federal edital 28 de 2010. Tá? A gente está fazendo uma prova de técnico de laboratório da área de plásticos e nós estamos resolvendo as questões de 31 a 50, tá? Na primeira parte, no vídeo passado, nós já fizemos as questões de 31 a 35, tá? Ficou um vídeo bem longo, eu parei por ali. E aqui a gente vai continuar. Eu prometo que dessa vez eu vou tentar falar um pouquinho menos, tá? Mas eu acabo me empolgando e aí vai comentando, comentando e a coisa vai embora. Vamos lá. Questão 36. A viscosimetria é uma ferramenta muito útil no estudo dos polímeros, simples e de baixo custo que permite obter informações a respeito das macromoléculas em solução. Essas características tornam uma técnica muito atrativa às indústrias com aplicações no controle de qualidade dos seus produtos. Analise as alternativas, as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que não vai errar nisso, hein, gente? Pelo amor de Deus, erre por qualquer coisa, mas leia o enunciado aqui, ó. Alternativa incorreta, tá? Então, achou um erro, já marca, tá? Alternativa incorreta. Vamos lá. Só para explicar um pouquinho, já vou começar a falar já de um monte. A viscosimetria é aquele capilarzinho, né, uma vidraria de laboratório, você coloca o seu polímero em solução. Tem alguns solventes ali específicos, né, clorofórmio, alguns éter, enfim. E você vai ter um polímero dissolvido, você não vai ter um polímero degradado, atacado, quebrado, nada. Só as macromoléculas que elas vão separar ali, tá bom? O que acontece? Quanto maior for essas macromoléculas, você tem algo que está um pouco mais pesado ali. Você tem algo que, para enroscar um no outro, é mais fácil. Então, você vai ter uma resistência ao fluxo. Você vai ter uma, uma fluidez mais baixa, né? Então, essa viscosidade vai ser sentida, tá? Então, você tem essa correlação ali entre viscosidade e o tamanho da cadeia, tudo bem? Só para vocês pensarem um pouquinho ali, quando nós falamos da água, é uma molécula bem pequenininha, tá? H2O, e você vê que tem uma fluidez que é muito boa, tá? Quando nós pegamos, por exemplo, um álcool ali, ou reagentes ali, né, produtos que têm essa massa molar, né, esse tamanho de molécula parecida, você vê que ele vai fluir que nem água. Quando nós começamos a aumentar essa cadeia, ele vai ficando cada vez mais enroscado. Então, pense, por exemplo, ali no petróleo, quando a gente vai fracionando ali os subprodutos, né, faz o craqueamento ali do petróleo, que você tem as moléculas, né, que vão desde o tamanho de um carbono ali, né, os hidrocarbonetos. Então, tem carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tanto que você começa nesses produtos ali em sólido ou líquidos, alguns são líquidos mais leves, conforme você vai acrescentando, o carbono vai ficando um líquido um pouco mais denso. Então você vai para frações ali de gasolina, de querosene, de óleo diesel e assim por diante. Então quanto mais carbono você vai colocando, mais amarrado vai ficando o seu material. Tá? É a mesma ideia com os polímeros. Tudo bem? Então vamos lá. Alternativa A. A viscosidade de uma solução de um polímero com alto peso molecular é menor que a viscosidade do respectivo solvente. De jeito nenhum. Se você entender o que eu falei, você vai saber que isso aqui é maior, não é menor, tá? Então, ó, a alternativa incorreta é a letra A. Vamos para a próxima. A viscosidade de uma solução polimérica, então pegou o seu polímero, dissolveu ali num solvente, é sensível à temperatura. Sim, é sensível, tá? Normalmente temperaturas mais elevadas tendem a ter viscosidades menores. Logo, o controle da temperatura é um fator importante. Se você pegar exatamente o mesmo método, o mesmo polímero, a mesma amostra, o mesmo solvente, mesma concentração, tudo, igualzinho, e você fizer um teste a 10 graus e outro teste a 40,
você vai ter uma diferença ali, isso vai mudar os seus resultados, tá? Tanto que as normas para viscosimetria, elas estabelecem sim laboratórios em ambientes controlados, tá? Então você deixa tanto seu material quanto seu solvente, quanto o laboratório atingir ali uma homogeneidade ali, né? Uma estabilidade térmica, né? Você faz o condicionamento prévio disso daí, normalmente ali a 23 graus, por exemplo, e aí você faz os testes sempre na mesma temperatura para conseguir comparar um resultado e outro, tá? Então essa daqui está certinha. Alternativa C. O tipo de solvente escolhido para o preparo de solução interfere na viscosidade do sistema. Sim, tem solventes que são mais viscosos, menos viscosos, e tem solventes que vão ter ali pontos de saturação, né, maiores ou menores. Então, o que eu quero dizer com isso? Se nós pegarmos ali 10 gramas de policarbonato e for dissolver esse material em 3 solventes diferentes, como esses solventes eles vão agir ali de uma determinada maneira, os solventes em si são diferentes, tem tamanhos ali de moléculas diferentes, e vão ter fatores de interação diferentes com cada polímero, essa combinação pode sim, e é comum de gerar viscosidades diferentes. Como a gente está falando de viscosimetria, o seu resultado vai ser diferente, tá bom? Então, ó, dessa maneira, a escolha do solvente é uma etapa importante do método, tá? Assim como a temperatura. Então, quando for fazer, mesma quantidade de polímero, mesmo solvente, mesma temperatura, mesmo equipamento, um monte de coisa ali para você controlar para ter resultados comparáveis, tá bom? Então, C, sim, tá certinha também. D, a viscosidade de uma solução polimérica é diretamente proporcional à concentração da mesma. Exatamente. Se você satura mais a sua solução, ou seja, quanto mais polímero você tem dissolvido, mais viscosa vai ser a sua solução polimérica. Tá bom? Simples assim. E quanto maior o enovelamento entre as cadeias poliméricas de uma macromolécula, maior será a viscosidade, em virtude do aumento de resistência da solução ao escoamento. Então, cadeias muito maiores, cadeias muito mais enoveladas, né, emaranhadas, enroladas umas às outras, elas tendem sim a prender umas às outras, né? Então elas vão. É o famoso galho de enxurrada, tá? Então vai um galho enroscando no outro, vai juntando com folha e aquilo vai ficando uma massa pesada, uma massa grossa, uma massa viscosa. Então isso vai sim mudar o seu ensaio, a sua viscosimetria, tá? E é o que ele fala aqui, ó, em virtude do aumento da resistência da solução ao escoamento, tá? Isso aqui é o galho de enxurrada. Para quem pegou a visão, já entendeu o que nós estamos falando. Então, alternativa A, vou deixar aqui bonitinho para vocês conseguirem visualizar melhor, como sempre, tá? Acho que hoje vai dar para atrasar. Eu vou me atrasar com calma e acho que o vídeo vai ficar um pouco mais longo do que eu imaginava. Mas vamos lá, se precisar eu paro um pouquinho antes. Essa questão aqui é grande, parece difícil, mas ela é bem simples, tá? Ela tem muita informação, mas ela é até intuitiva, eu diria. O politereftalato de etileno, o PET. O PET é mais um daqueles materiais, como polietileno, polipropileno, PVC, PET, poliamida, que você tem que saber a estrutura, tem que saber desenhar ali a estrutura dele, né, a fórmula estrutural do monômero, do mero, e também saber as principais transições ali, né, principalmente de temperatura, tá? Então TG, TM, vá com isso na sua cabeça, porque isso aqui é cobrado demais em prova, tá? Em outros vídeos, vira e mexe, aparece ali uma fórmula estrutural do Teflon, do PET, agora muito do PLA também, porque é um polímero muito em alta por conta da biodegradabilidade, né não? Então vamos lá. É muito utilizado para produzir embalagens de bebida, tá? A garrafinha PET mesmo, pelo processo de injeção seguida de sopro com estiramento. Desta forma, para chegar ao produto final, a garrafa, o PET passa por, no mínimo, 2 processamentos. Uma amostra de PET de uma empresa foi submetida a uma sequência de ciclos de processamento. Um funcionário realizou medidas de viscosidade intrínseca ao final de cada ciclo. Então, ó, números de processamento, quando ele chega, né, virgem, 1, 2, 3, 4,
5 ciclos de processamento. Cada ciclo de processamento aqui corresponde a secagem, extrusão, peletização, secagem e injeção. Então, faz uma secagem, extrusão, peletização, secagem, injeção, um ciclo. Faz tudo isso aqui de novo, 2 ciclos, tá bom? E aqui, deixa mais uma observaçãozinha, que é o que é o comando da questão. O que a gente vê aqui? Então já vamos entender essa questão. Conforme você vai mais processando o seu material, a viscosidade intrínseca, tá? Ela vai diminuindo. Então, a 0,81, 0,77, 70, 55, 48, 49. Por quê? Na questão passada, a gente falou da questão da massa molar. Então, você vai processando o seu material, essas moléculas vão quebrando. Consequentemente, elas têm massa molar menores. E por isso que a viscosidade, ela diminui, tá? Então, é natural ali com a reciclagem, com o reprocessamento, esse fenômeno ali ser observado. É isso que ele está falando nessa questão. Então, vamos lá. Com base nos dados de viscosidade intrínseca obtidos por ele em cada processamento, são feitas as seguintes afirmativas. A gente tem que ver quais são as corretas, tá? Vou deixar aqui, quais são as corretas. Vamos lá. Os resultados dos ensaios mostram que há um decréscimo na viscosidade, sim, há um decréscimo na viscosidade, à medida que o PET é reprocessado. Então, você vai reprocessando cada vez mais, a viscosidade vai diminuindo cada vez mais. Consequentemente, pode-se sugerir uma diminuição da massa molar do PET. Exatamente, tá? A cada reprocessamento. É o material degradando, cadeias sendo quebradas, a viscosidade aqui, né, que está sendo medida, ela vai diminuindo mesmo. É o processo de degradação muito estudado ali quando a gente está falando de reprocessamento, de reciclagem, toda essa história. Tudo bom? Então, essa questão aqui, eu vou marcar de verdinho, ela está corretinha. Alternativa 2, né? Afirmativa 2. Os valores de viscosidade, eles indicam a possibilidade de ocorrência de quebras de cadeias poliméricas do PET. Exatamente isso. Em cadeias menores, exatamente isso, a cada novo processamento. Talvez como resultado da possível degradação do polímero. Perfeito, é o que a gente tem falado aqui, tá? Questão afirmativa 3. Conhecendo o valor da viscosidade intrínseca de cada ciclo, é possível estimar a massa molar viscosimétrica do PET em cada ciclo por meio de operações matemáticas. Aqui ele está descrevendo exatamente o conceito de massa molar viscosimétrica. Tá? Então você consegue sim estimar a massa molar e vai ter o nome de massa molar viscosimétrica porque é obtido a partir da viscosimetria. Tá? É uma equação relativamente simples, tem algumas constantes, alguns parâmetros que você precisa usar, mas é muito fácil de fazer e é muito utilizado nas indústrias, tá? Porque é barato mesmo essa técnica, praticamente uma vidraria, alguns solventes, você consegue ter essas conclusões. Então, quais afirmativas estão corretas? Nesse caso aqui, sem nenhuma pegadinha, seja feliz, simples, concorde com a sua banca e segue a vida, tá? As 3 alternativas estão corretas. Olha só, eu deixei aqui uma questão invertida. Olha que maravilha que eu fiz, né? A próxima questão era que está em branco. Mas vamos lá. Já que vocês viram, não tem problema não. Considerando as afirmações abaixo do ensaio de calorimetria diferencial exploratória, calorimetria exploratória diferencial, em inglês, aqui não é digital, tá? É differential, desse diferencial aqui, tá? Então já vai a minha crítica para a banca, tá? Esse nome aqui há dúvidas, tá? Mas não discorde da sua banca. Mas eu só estou falando que está errado e não é pouco não. Um polímero para um ensaio de calorimetria exploratória diferencial funciona pela comparação da energia fornecida a um recipiente contendo a amostra a ser analisada com a energia fornecida a um recipiente de referência. Para quem já fez ali o ensaio de calorimetria, sabe que ele funciona mais ou menos assim. Quando você abre ali a tampa do seu forninho, eu estou olhando de lado aqui, tá? Não de cima. Você vai ter 2 suportes que estão ligados, né, ao equipamento. E esse suporte, então essa parte aqui é o equipamento. Esse suporte, ele vai ter duas bases aqui em cima. Aqui em cima dessa base, você coloca a sua panelinha, tá? É um cadinho bem fininho aqui, ó, de alumínio. E como que o equipamento ele funciona? Você coloca uma amostra
Olha só o que eu fiz, hein? Você coloca uma amostra aqui no seu cadinho, tá? Vou pintar, já que eu tô já que eu tô corajoso, eu vou fazer aqui, ó, a minha amostra em que cor? Ó, a minha amostra amarelinha aqui, ó. Então, um cadinho ele vai com uma amostrinha de material e o outro cadinho ele vai vazio. E por que que ele chama diferencial? Porque ele mede exatamente isso. Conforme você vai fornecendo energia ali, né? Você vai trocando calor, né? Fornecendo ou retirando energia do seu equipamento, esses materiais vão responder de maneira diferente. Por quê? Porque um responde apenas o seu cadinho, normalmente de alumínio, né, para alguns materiais platina, por exemplo, e outro vai responder tanto do cadinho quanto da sua amostra aqui em amarelinho, tá? E aí por essa comparação é que acaba sendo feita a análise, tá? Aqui eu deixei um termograma ali bem tradicional, tá? Do DSC. Tem um vídeo aqui no meu canal, tá? Um bate-papo, se não me engano, número 14, 15, 13, mais ou menos, falando exclusivamente desse gráfico aqui. Então é meia hora de Alain Bonel falando sobre DSC. Vai lá e assiste se você tiver dúvida, tá? Se não, só segue a vida aqui e vamos fazer as questões. Então ele é um equipamento que ele é um calorímetro, porque ele troca calor. Ele é diferencial porque ele mede essa diferença entre os dois suportes aqui, né, os dois cadinhos, um vazio e um cheio. E ele é exploratório, por quê? Porque ele vai fazer uma varredura, tá? É muito comum também chamar de calorimetrímetro diferencial de varredura, tá? Pode traduzir esse scanning aqui por varredura, que vai fazer uma varredura em temperatura. Então, no caso aqui, ó, de menos 100 graus até 300 graus, tudo bem? E aí vai aparecendo algumas transições. Quando nada acontece, a linha permanece aqui reta. Então, tem degraus que formam pela TG, tem esses vales aqui que formam pela TM do material, pela fusão, e é muito comum a gente ter também a cristalização quando a gente está falando do resfriamento, tá? No caso de termofixos, borrachas, a gente tem eita, fugiu da cabeça aqui, umas reações químicas, tá? Que aí a gente relaciona muitas vezes aqui, ó, com a cura do material, tá? Que estão esses pontinhos aqui para cima quando nós estamos falando principalmente no aquecimento, tá? Não é no resfriamento não, que como a cristalização. Então vamos lá. Essa questão ela está corretinha, tá? Tá certinha, certinha. Questão 2. A cristalização de um polímero amorfo gera um pico endotérmico e a fusão deste polímero um pico exotérmico. Vamos lá, que tem muita coisa errada demais nessa questão aqui, né? Polímero amorfo não cristaliza, tá? Então você não precisa nem saber de CSC. Polímero amorfo não cristaliza. Polímero amorfo não cristaliza. O que cristaliza são cristais. Se tem cristais, é polímero cristalino e não polímero amorfo. Então já não faz o menor sentido. Mas o que a questão ela quer fazer aqui, ó? A cristalização normalmente são no resfriamento, né? São esses picos para cima e a fusão são esses picos para baixo. Então preste atenção. Você tem um polímero sólido que está num estado de energia, num estado de vibração molecular, tá? Então temperatura, vibração molecular. Se você está pegando esse material, fornecendo energia até um ponto que o material ele absorve essa energia e ele vai vibrar de uma maneira tão intensa que ele vai sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Tá? Então ele absorve esse pico endotérmico e acaba fazendo essa análise aí, tá? Essa é a ideia que você tem que ter, mas lá como fala? Nesse vídeo aqui tá mais explicadinho, tá? Mas tá errado também, tá? Então, polímero amorfo não cristalina, fusão é exotérmico, tem muita coisa errada aqui, tem nada muito certo, tá? Seria a cristalização de um polímero semicristalino, gera um pico exotérmico e a fusão um pico endotérmico, tá? Seria mais ou menos assim que ficaria a questão, mas tem muita coisa errada mesmo. Vamos lá. Até aqui, né? A fusão desse polímero, né? Não funde, né? Bem errado isso aqui. 3. Os resultados do ensaio por calorimetria exploratória diferencial de uma amostra fornecem informações em função da temperatura.
certo, de picos endotérmicos e exotérmicos, o que corresponde respectivamente a, se é respectivamente, o endotérmico ele é absorção de energia, ou seja, tá invertido aqui, tá? O endotérmico, o endotérmico, ele é absorção. E o exotérmico é que é a liberação, tá? Então aqui ele inverteu esses conceitos, tá? Então qual que é o erro da questão? Aqui deveria ser exotérmico e endotérmico, e não do jeito que está. Item 4. O ensaio de calorimetria exploratória diferencial de um polímero permite mensurar a dependência do calor específico da amostra com a temperatura, tá? É um dos resultados ali que a gente consegue sim extrair dessa técnica. Até uma das partes daquela ISO 11357 fala exatamente disso. Então, sim, DSC de um polímero permite mensurar a dependência do calor específico da amostra com a temperatura. E para quem já fez essa técnica, já estudou um pouquinho mais, sabe que é basicamente ali o que acontece com a TG, né? Então, essa diferença aqui nessas alturas das linhas de base. Tudo bem? Então, a alternativa, já mostrei a resposta antes, eu sei, mas está valendo, tá? Alternativa B, tá? Só tá certo as afirmativas 1 e 4. E aí, para provar a minha marmotagem, olha o que eu fiz. Eu deixei a questão certa, né? A questão em branco depois, né? Ou não? Ah, não, ó, deixei não, só deixei a resposta mesmo. Então vamos lá. Ó, não prometo, não fui tão marmota assim, hein? Então vamos lá. Questão 39. Considere as afirmativas abaixo a respeito dos ensaios mecânicos em materiais poliméricos. Vamos lá. Em um ensaio de tração, compressão ou flexão, o aumento de temperatura provoca a redução do módulo elástico, tá? Sim, né? Os polímeros ali, até nas transições térmicas, você tem as referências de TG, de TM, você vai aquecendo o material. Quando ele chega mais próximo da TG, né, ele vai passando do estado vítreo para o estado borrachoso. Aí depois a temperatura de fusão ele amolece. Então você está saindo de uma coisa sólida para uma coisa líquida. No meio do caminho ele vai ficar um pouco mais maleável, um pouco mais flexível. Tudo bem? Então sim, exatamente. Tem isso aqui sim. Vamos lá. Quanto alternativa 2 aqui, ó, afirmativa 2. Então essa aqui ó, tá certa, né? Vamos anotar aqui para não esquecer. Quanto maior o módulo elástico de um polímero, né, mais rígido ele for, né, menor a deformação elástica deste frente a uma carga de flexão, compressão ou tração. O módulo elástico mede força por deformação, tá? Então, se o módulo elástico é maior, você precisa de muita força, muita tensão, muita carga para deformar um pouquinho do seu material, tá bom? Então, sim, menor a deformação frente a uma carga de flexão. É exatamente este o conceito ali, teórico, a definição de módulo elástico. Então, essa questão ela está certa, tá? Módulo elástico, muitas vezes o pessoal entende ali como uma mola, tá? Então, o que a gente está falando de um módulo elástico maior ali, né? A gente está falando de uma mola mais rígida, de uma mola mais forte. Então, você precisa de muita força ali para esticar um pouquinho daquela mola, tá? É isso que é um módulo elástico, e por isso que chama elástico, e por isso que é a mola, e inclusive segue a lei de Hooke, tá? Que é a lei da mola. Mesma coisa para os materiais, lembrando ali só para a parte elástica, tá? Depois que deformou, é outra história, mas isso aqui vai ficar para outra aula. Vamos lá. 3. O aumento da taxa de carregamento, isso daqui é uma polêmica gigante, tá? Sempre que fala taxa de carregamento, né? Então, assim, a velocidade, né, de ensaio, vamos dizer assim, provoca a redução dos valores de resistência à compressão, tração e flexão. Vamos lá. Por que que isso daqui é uma polêmica, tá? Essa questão está errada, tá? Não provoca uma redução. Se a gente for começar a discutir muito e você falar que eu falei isso daqui para alguém, o pessoal vai falar que eu sou maluco, que eu estou viajando. Mas confiem em mim, confiem no meu diploma da UFSCar, que esse daqui eu falo com a maior certeza, tá bom? O que que acontece? Quando nós vamos, quando a gente vai para uma máquina de ensaios universais, a gente vai puxar algum corpinho de prova ali, né? Uma gravatinha, né? Aquele cilindro, algo do tipo. Quanto mais rápido nós tendemos a fazer
esse ensaio, né? Então a gente coloca uma taxa de carregamento ali, né? Imprime uma deformação maior no nosso material. O que que acontece? O material ele tende a ter menos um comportamento elástico ali, né, no formato da curva de tração, e você tende a ir para uma curva mais rígida, mais frágil, tá? E é aqui que mora a discórdia. Quando nós estamos falando de material mais frágeis, não necessariamente nós estamos falando de materiais mais. Nós não. Ó, deu uma travada aqui. Quando nós estamos falando de materiais mais frágeis, nós não estamos falando de um material mais fraco. O vídeo travou mesmo. Vocês viram que ficaram uns 20 segundos sem eu falar nada? Curioso, né? Mas segue a vida aqui. O que, que a gente entende? Quando a gente fala que é um material mais frágil, a gente entende que o material quebra muito fácil, que o material às vezes é ruim, que o material é um monte de coisa. E o que, que acontece não é isso. Quando a gente está falando de ser mais frágil, é um comportamento mecânico. Significa que o material rompe com pequenas deformações. O material ele rompe com pequenas deformações. Mas isso tem nada a ver com em qual tensão que ele vai romper, no sentido de ser uma tensão mais baixa, tá? Só significa que ele rompe sem deformar plasticamente, né? Sem ter uma deformação muito grande, né? Sem entortar muito, vamos dizer assim. E aqui que mora o perigo, tá? Quando a gente, primeiro, aumentar a taxa, muda esse comportamento mecânico do material? Sim, muda. Tá? Então, você fazer ali com uma taxa de 1 milímetro por minuto, com 100 milímetros por minuto, 500 milímetros por minuto, vai mudar o seu comportamento, vai mudar o seu gráfico e vai mudar os seus valores, tanto de alongamento quanto de tensão. Mais para frente, a gente vai ter ali uma curva e vocês vão entender um pouquinho mais, tá? Mas curiosamente, por que eu contei toda essa história? Materiais mais frágeis, eles tendem a ter tensões de ruptura mais elevadas, tá? E aí deu aquele bug na sua cabeça no sentido de, uau, mas se ele é mais frágil, então ele é mais resistente mecanicamente. Se a régua for tensão de ruptura, sim, há uma tendência do seu material ficar mais resistente, tá? É uma informação delicada, é uma informação polêmica, não é todo mundo que vai falar isso para vocês, tá? Então, você é um privilegiado que está assistindo esse vídeo aqui. Isso aqui ele tende a funcionar muito bem. As cerâmicas elas já são frágeis por si só, mas quando a gente está falando de metais, a gente consegue perceber muito isso, e para alguns polímeros também a gente consegue ter essa percepção, tá? É porque polímeros a gente já faz ensaios com a velocidade muito elevadas, então às vezes é difícil você aumentar suficientemente ali a sua taxa de deformação para ver essa diferença. Mas sim, tá? Isso acontece. Só que a taxa de carregamento, como eu disse, ela não provoca a redução dos valores de resistência, tá? Ela provoca o quê? Ela provoca o aumento, tá? Então esses materiais mais frágeis, né, eles vão ser mais resistentes. Essa questão aqui não é uma questão fácil, tá? Muita gente ficou na dúvida aqui. Como é, tenho toda a certeza, tá? Teve gente que deve ter pedido recurso, isso aqui causou um barulho, tá? Eu acho que talvez até você que esteja me assistindo aqui deve estar me olhando com aquela cara de, mas será que é isso mesmo? Eu acho que eu vou procurar um outro material, tá? Então fique à vontade, busque materiais. Eu acho que o Chiaverini de metálicos vai ter isso muito bem explicado, mas o Callister, né, Ciência de Materiais, ele é um grande livro da engenharia de materiais, vai explicar isso para você de maneira muito, muito didática, tudo bem? Ou você dá um Google ali em alguns artigos, né? Busca ali no chat GPT, pede para ele citar uns artigos e abre os artigos, tá? Não confia no chat GPT para esse tipo de informação. Que você vai ver ali um monte de artigos testando exatamente isso, diferentes taxas de carregamento e como que muda essa curva ali, essas propriedades de resistência, de módulo, de alongamento, tenacidade, assim por diante. Então, deixar aqui, ó, bonitinho. A única questão aqui, ó, é essa palavrinha aqui, tá? Redução. Tudo bem?
Então, ó, quando a gente aumenta a taxa de carregamento, a gente tende a fazer isso aqui, ó. Vou aproveitar essa questão para explicar para vocês. A gente vai aumentando a taxa de carregamento, né? A gente tem aqui, ó. Primeiro a gente vai ter um material, vou desenhar muito ruim aqui, tá? Bem, a gente tem um material que vai fazer assim, ó. Ele vai e quebra. A gente vai aumentando a taxa, esse material vai fazendo assim, ó. Ele vai fazendo assim, e assim por diante. Até que vai aumentando, 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 isso aqui vai ficando cada vez mais para cima, até que ele faz assim, ó. Ele vem aqui e quebra aqui. Esse material ele está mais frágil, tá? É esse o comportamento. Só que percebam que a tensão ela tende sim a ficar mais alta, tá? É mais ou menos isso que acontece. O desenho ficou bonito? Certeza que não, tá? Mas, aproveitando o desenho da tela aqui, ele tende a ir do C até chegar no B e depois para o A, tá? Então ele tende a sair dessa característica aqui, né? E para aquela, né? Então de flexível para frágil, de elástico para frágil, de plástico para frágil, e acabei até já contando a resposta da questão. Vamos lá. A questão 40. A figura abaixo ilustra o comportamento de tensão-deformação para três tipos de polímeros. As curvas A, B e C representam, respectivamente, polímeros. Veja bem, quando nós estamos falando desse polímero A, o que nós temos? Nós temos um material que ele está rompendo com deformações aqui, ó, muito baixas, tá? Vou colocar aqui como uma referência. O que é isso, né? Você romper sem deformar, como eu já expliquei. Isso aqui é um polímero frágil, né? Então, ó, é um polímero frágil. Quando nós estamos falando desse material B aqui, o que ele acontece? O material ele tem um módulo elástico aqui que ele é até firme, né? Ele vai passar por um ponto de escoamento, que é essa barriguinha aqui, ó. E ele vai deformar quando ele vai tendo aquele empescoçamento, né? O plástico ele vai ficando fininho, fininho, mas ele aguenta ali até o último minuto. Esse aqui é o comportamento mais tradicional dos polímeros. Por quê? Porque a maioria são termoplásticos e é por isso que a gente chama de plásticos, tá? Então esse é um comportamento de uma parte elástica, mas toda essa região aqui ela é plástica, por isso que estamos falando de plásticos, tá? Não só por isso, mas fica aí a referência, tá? Plásticos, na verdade, são de termoplásticos quando você aquece e consegue conformar novamente o material ali, né? Então, se aquece e esfria, o material ele vai fundindo e solidificando. E aí você tem o nosso termoplástico ou plásticos. Por fim, nós temos, vamos pegar uma cor aqui, ó, a verde. Nós temos esse material C aqui, né? O que acontece? A gente consegue esticar o nosso material aqui, ó, muito. Tá vendo? E tá vendo que é quase linear aqui, ó? Não é linear, tá? Se falar que esse comportamento das borrachas, dos elásticos são linear, essa parte aqui parece, mas não é, tá? Não se engane. Mas com forças muito baixas, né? Com tensões muito baixas, você consegue deformar muito seu material. Isso aqui é o típico elastiquinho de dinheiro, tá? São as borrachinhas, né? São os elásticos, tá? Simples, questão simples. Bem simples mesmo. Então, eu acho que deu até uma bugadinha aqui de novo, né? Travou o vídeo, mas voltou. Então, a alternativa D ali, tá? Não é uma questão difícil, tá? É uma questão relativamente, sim, bem simples, tá? Aqui eu trouxe uma imagem. Essa imagem aqui, ela não está na prova, tá? Eu trouxe só para ajudar na explicação. Vamos lá. Considere as afirmações abaixo. Questão 1. No ensaio de flexão, parte da amostra está sob tração e parte está sob compressão. E é por isso que eu trouxe a imagem. Quando nós estamos fazendo esse dobramento, tá? Então nós temos aqui, ó, os dois suportes, tá? Para a amostra, ó, vou desenhar aqui ó, um suporte aqui, o outro suporte aqui. E nós temos essa parte aqui de cima, tá? Que é o que faz a força. Então essa parte ela está em movimento para baixo, por isso que a amostra ela vai dobrando. O que acontece? Quando nós temos esse movimento, tá vendo que esse lado aqui, ó, ele está ficando maior. Então ele vai esticando, esticando, esticando e ele vai ficando maior. Por que ele fica maior? Porque este lado aqui ele está em tração, tá? E o lado de dentro, ele tende a dobrar ali, ó, dentro dele mesmo, tá? Então ele vai ficando com uma circunferência ali, né, com um comprimento
menor, tá? Então essa parte de cima, ela fica em compressão, tá? Isso é o que acontece no teste de flexão. É exatamente isso, tudo bem? Então vamos lá. A alternativa 1, ela está o quê? Ela está corretinha. Muitos polímeros não rompem em um ensaio de flexão, mesmo após uma grande deflexão, tornando impraticável por este método, a determinação da tensão final para tais polímeros. Essa questão aqui ela é um pouco controversa, mas ela está bem certa, tá? Inclusive algumas normas ali, se eu não me engano, a STM D790, ela fala justamente isso. Se você tiver um material que não vai romper nesse ensaio de flexão, você consegue ainda assim descobrir módulo, descobrir uma certa resistência, e você tem um limite de deformação, que se não me falha a memória é 5%, e aí você consegue até fazer esse ensaio. O problema é quando você quer calcular a tensão final. Então você realmente não consegue. E tem alguns polímeros que eles são bem flexíveis, assim, né? Bem deformáveis. E aí se você consegue até juntar aqui, ó, esse lado aqui, ó. Vou pegar uma outra cor aqui. Você consegue juntar essa ponta nessa ponta, né? Então você dobra ele até com a mão e você vê que não quebra. Ou seja, você não consegue medir mesmo essa tensão final, tá? É uma questãozinha que eu acho que está na beira de ser um pouco polêmica, mas não é uma questão difícil não, tá? Não arrume confusão com a sua banca, esteja preocupado em acertar as questões, não ganhar da banca, tá? Vai passar quem acerta mais, simples assim. Afirmativa 3. Uma vantagem do ensaio de flexão, uma vantagem, é que com pequenas tensões, parecia o Jacan falando, né? A pequena tensão. Vamos lá, eu me divirto fazendo os vídeos, né, gente? É coisa, coisa bacana, né? O pessoal às vezes está assistindo aqui, deve estar de saco cheio, né? Querendo estudar, aprender, falta de tempo e eu fazendo a piada. Tá mais divertindo, vai ser mais legal. Vamos lá. Uma vantagem do ensaio de flexão é que, com pequenas tensões, a deformação real é suficientemente grande para ser medida acuradamente. Isso é exatamente. Quem já fez o teste de flexão sabe que a gente está calculando a tensão ali, né? A gente tem uma carga aplicada nesse sentido, que é o que a máquina vai medir, mas a tensão mesmo a gente está medindo no corpo de prova. Então, uma carga muito pequena, ele estica muito esse corpo de prova, ele dá uma deformação ali, ele imprime uma tensão nessa face aqui de tração, né, nessa face de tração, que você já consegue medir e tirar muita informação. Tá? É exatamente isso que esse item está querendo falar. A alternativa, então, vai ser a E. Ó. As três estão certinhas. Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá. Vou deixar só organizado aqui para você. Essa era a nossa última questão. E a gente continua no próximo bloco ali até a questão 50, tá? Vamos até o fim. Não desiste, não. Não desiste. Não desista de mim. Olha lá. Deixar aqui novamente, tá? O meu curso de Beabá dos Plásticos. Então, se você está com dificuldade aqui nessas questões, alguns conceitos, procura lá esse curso. Temos aqui, ó, o meu LinkedIn, tá? Me procura lá, a gente troca ideia, pode mandar uma mensagem, a gente conversa, tem muito conteúdo por lá também. E aqui é o famoso QR Code para você compartilhar com seus amiguinhos, para muito mais pessoas seguirem o meu canal, tudo bem? Muito obrigado e vamos continuar aqui, tá? Vamos para o próximo vídeo da playlist, não para não.